Está começando mais um Toque da Saúde, um lugar para a gente falar sobre saúde de maneira integrada. Quem está falando aqui é Rafa Brandão. Fala pessoal, Edma Alves aqui, sejam todos bem-vindas e bem-vindos a mais um Toque da Saúde, agradecendo sempre você que escuta a gente constantemente e já segue a gente nas plataformas, tanto do Spotify quanto do YouTube. Mas se você chegou por agora, não esqueça, por favor, de apertar o botão de seguir. Isso informa a plataforma que você gosta do conteúdo e assim ela leva para mais pessoas o nosso trabalho de forma gratuita. Verdade, já deu o recado, a pessoa já seguiu, mas dá uma pausa aí, galera. E olha aí o Spotify de vocês, porque hoje a gente vai gravar por vídeo, né, Edma? Hoje tem vídeo. Já até se arrumou. Vocês estão acostumados a olhar pra gente de blusa de academia, olha. Eles estão até achando estranho que não tem um armário atrás de mim, Rafa. Fala, onde a Edma tá hoje? Hoje a gente foi convidada, a gente pegou o carro pra gravar. Convidados muito especiais, mas antes da gente introduzir os convidados, galera, lembrando que a gente agora tem de 15 em 15 dias uma newsletter, então se você quer saber sobre o que está acontecendo no mercado de saúde e o que isso impacta na nossa vida como profissional de saúde, por favor, entra no nosso site toquedasaude.com.br e se inscreve lá, coloca o seu melhor e-mail que você vai receber de 15 em 15 dias os conteúdos que a gente está produzindo também dessa forma. E entra no nosso site, tem blog, né? Tem muita coisa boa, né, Edma? Tem muita coisa boa que está por vir também em 2023. Se você está ouvindo esse episódio, a gente está num mês especial, então com certeza já está sabendo da novidade, a gente está fazendo 3 anos, fique atento que vão ter várias coisas boas. É isso. Vamos falar do nosso assunto? Bora. Por que a gente está nesse lugar tão bonito? Ô, Rafa, a gente gosta de filosofar, né? E aí, então, a gente gosta de ouvir podcast. É verdade. Né? Nós somos consumidoras e então a gente escuta um podcast que traz a filosofia para os profissionais de saúde e principalmente os profissionais do movimento. Então eu pensei, se a gente gosta de filosofia e gosta de falar para profissionais de saúde, por que não convidá-los para trazer umas dúvidas que eu tenho, na verdade, né, Rafa? Aquela mentoria que eu faço constantemente com os convidados. Estou cheia de dúvida, várias tecnologias surgindo. E aí eles falam sobre uma coisa milenar, que é a filosofia. Então, legal. Como a gente vai juntar as tecnologias que trazem conhecimento de uma maneira tão rápida e acessível na palma da nossa mão, com os conhecimentos antigos que fazem a gente gerar reflexões e talvez que sejam, será que eu posso dizer assim, mais básicos do ser humano ou mais inerentes? Ou mais... Vamos perguntar a eles, né? Eu não sei de nada, por isso eu trouxe eles aqui. Então, muito bem-vindo. Alan Bastos, aqui de camisa preta, você que tá olhando a gente, do meu lado direito. Carlos Barreto, meu lado esquerdo, mais na ponta. E Carlos Amoroso, aqui do meu lado esquerdo. Sejam muito bem-vindos, meninos. Muito obrigada pelo tempo de vocês. E a gente já começa com aquela pergunta, né? Pra quem não conhece a gente, acho que o Alan todo mundo conhece. O Carlos Amoroso também já fez uma época do tempo dos primórdios, né? Toque da Saúde do Instagram. Mas pra quem não conhece vocês, por favor, se apresentem e... Principalmente, como é que a filosofia, por que um profissional de saúde começou a estudar filosofia? Como é que ele entrou na vida de vocês? Bom, Alan Bastos, você já falou meu nome, eu acho meio ridículo repetir e acabei fazendo o que normalmente eu critico. Professor de educação física, personal trainer em vários projetos de empreendimento, inclusive em breve com vocês duas, que é o nosso curso de obesidade. Tô sabendo agora. Depois a gente conversa, então. Mas eu gosto de fazer assim, não, eu já... Por isso você convidou a gente aqui, né? Eu sempre faço isso com vocês, né? E, eu quero que vocês ajudem a mim e ao Cauê na divulgação. Então eu falo logo aqui no meio da gravação que vocês não podem fugir depois. Claro, a gente edita. Então, vários empreendimentos, né? Um estudioso, curioso do assunto de obesidade e emagrecimento. E a filosofia, ela entra na minha vida, começa a entrar na minha vida há pouco tempo, na prática, assim, na leitura, no estudo. Mas desde que eu saí da faculdade, que eu entendi que o que eu tinha recebido da faculdade, da universidade, não estava sendo suficiente para aquilo que eu estava fazendo no mercado de trabalho. Eu entendi que eu precisava de algo mais. Logo, eu fui olhar muito para a parte do comportamento humano. Quando eu comecei a olhar para o comportamento humano e a importância do comportamento humano, eu entendi que ali atrás estava a filosofia antes mesmo da psicologia, da fisiologia, da biologia. Estou falando do ponto de vista de estudar. E por conta disso, acabei encontrando essas duas figuras, esses dois nerds, que têm me ajudado muito na orientação de
para que caminho seguir, para não perder tempo, não dar passos, porque a filosofia tem isso, não é só você entrar, pegar um livro e falar assim, cara, esse livro aqui é legal, não vou falar o nome de autor para não polemizar, porque poderia falar para exemplificar melhor, mas vai polemizar. Aí você pega lá um determinado autor, vou ler esse cara aqui porque é filosofia, e você se embanana mais do que se ajuda. Ah, legal você falar isso. E eles têm essa capacidade pedagógica. Legal. Por onde você começa, por que você começa. E aí, me juntei nos dois, e o resto eu termino quando a gente for falar do porquê que o episódio... Tá, eu queria... É muito comum hoje as pessoas que não tiveram nenhum contato com a filosofia, eu acho que é mais pela hype, entrar em contato com o estoicismo. Foi o que aconteceu comigo, mais ou menos. É isso que eu quero saber. Foi o primeiro passo? Ou você está muito aprofundado no estoicismo, ou não, você foi para outro lugar? Não, que o estoicismo eu vi logo, nas minhas primeiras investidas, que era o que não precisava de leitura prévia. Legal. É o que você consegue pegar de cara e ter um contato com a filosofia, que você consegue ler e entender. Mais intuitivo. Né? É mais intuitivo. A gente faz uma brincadeira. Gente, é uma brincadeira, que é a autoajuda da filosofia, porque é muito fácil. Sim. E, de fato, é. E é visto dessa forma dentro da filosofia. Dentro da filosofia, já faz um disclaimer. Por causa da sua facilidade, da simplicidade. Quando você entra na filosofia mesmo, aí você vê que o buraco é muito mais embaixo. Então, quem tem a leitura de estoicismo como eu tenho, que eu já li bastante coisa, não tem um aparato filosófico. Ah, legal. Essa é a minha visão claríssima hoje. Você é um cara que tem leitura filosófica. Não, eu tenho leitura do estoicismo, que é muito legal, que é bacana. Eu acho um bom começo, mas se você for conversar com eles, vocês vão ver que o começo mesmo é de outra maneira. Ali foi só para eu ter um contato legal e sair do meu zero e me dar uma animada. Sim, bacana. Carlos Barreto, por favor. Bom, meu nome é Carlos Barreto. Repeti de novo. Não aprendeu. Sou personal, tenho atuação no mercado há mais de 20 anos e como personal mesmo, né? Eu nunca interrompi esse processo. Até outro dia a gente estava fazendo um cálculo, né, mais ou menos, de quantas aulas, né, de personal, assim, por exemplo, eu tenho 20 anos. É um número bastante... Passou 10 mil, né? Passou. Legal. Aí, bom... Você falou, né? 10 mil horas de voo. Você é a virada de chave. Para piloto, você não consegue, né, voar todo dia, sei lá. Eu botei como média 8 horas nesse cálculo, eu botei média 8 horas, porque às vezes você trabalha mais, né, 8... Menos de 8 é mais difícil. Mas a filosofia entrou na minha vida eu tive uma dificuldade de interpretar a ciência, né? Os artigos, e aí eu comparava um com o outro e tentava colocar em prática, e eu via que não funcionava bem. Então, e aí eu fui conversar com um amigo meu, o Alan falou esse negócio da filosofia com a mediação, que é muito importante, realmente, é muito importante a mediação. Aí eu fui procurar um amigo, que era físico, né? Fui tirar dúvida de biomecânica com ele. Só que ele já estava na filosofia há muito tempo. E ele falou assim, cara, olha só, a filosofia pode te ajudar. Então, assim, para dizer, assim, uma coisa assim, que a filosofia ajuda, básica, é como, sabe, aqueles problemas de matemática que você tem que ter interpretação e você vai montando a sentença. Então, a filosofia te ajuda a ver a realidade e, pelo menos, montar o problema. E que já é um primeiro passo muito grande, que né, a realidade é meio uma síntese meio confusa, né, que a gente tem que ajeitar, meio caótica, que a gente tem que dar um pouco de ordem, né? Então, e a filosofia, aí realmente a filosofia me ajudou muito nesse sentido, tá? Não só na parte prática, técnica, como na parte de comportamento, como a Ana falou. Legal. Edmo, será que se eu estudar filosofia eu vou ficar melhor em matemática? Pelo menos com um pensamento mais lógico, talvez. Né? Porque eu tenho uma dificuldade. Eu tenho uma dificuldade no negócio de matemática, mas é por preguiça, sabe? Tipo assim, eu chuto o número. Eu gosto. Edmo, então, 1960, 1930. A Edma olha pra mim, tipo, mas o exemplo da matemática, eu sei que você está falando, você sabe, mas foi só um exemplo mesmo, que a matemática, ela vai te dar um aparato material, né? De você medir, pesar, né? Fazer essas aferições materiais, né? E a gente está falando, não que a gente despreza isso, né, Alan? Mas estamos falando de uma outra. É uma piada que não funciona, né? Para as pessoas que estudam filosofia, eu vou falar uma piada assim que ninguém vai nem... É só rir. Não, mas eles param, não. Mas ó, vou falar bem. Não é muito bem não por aí. Se você entendeu isso, tá muito superficial. Carlos Amaro. Eu sempre me interessei do porquê das coisas. Não falar seu nome, não? Não. Já fui direto. Você fez o correto. Interessante. Eu sou professor de educação física também e professor pós-graduação, né, acadêmico.
E agora eu vou voltar para o que eu estava dizendo. Eu, desde novo, desde criança, eu sempre me interessei muito do porquê das coisas, não como. A ciência só fala o como, ela nunca diz o porquê. E dentre as coisas que eu vivi, que eu fui vivenciando durante o tempo, sempre me explicavam como, mas nunca o porquê. E eu fui procurando nos livros e eu descobri um livro de filosofia, né, chamado Filosofia Hermética, que era uma coisa ocultista, mas que já tinha aforismas ali muito bons, né, que são frases que tem um fundo filosófico. Eu achei muito interessante, aquilo me deu uma epifania danada, né, que dá uma iluminação de repente. Eu falei, caraca, aqui está o mais próximo do porquê do que já teve em qualquer momento da minha vida, que são os comos, né? E aquilo ali me iluminou de tal forma que eu falei, se isso aqui é filosofia, eu preciso ler mais disso. Aí depois fui lendo outros, fui para Santo Agostinho, e a filosofia entrou na minha vida dessa forma, e se acirrou mais por volta dos meus 19 anos, e até hoje eu vim lendo coisas de filosofia intermitentemente, nos últimos tempos já mais profundamente. Nossa, muito tempo. Mas eu queria voltar numa pergunta, e aí vocês fiquem à vontade se não puderem responder. Mas qual é o perigo de eu ler aleatoriamente a filosofia? Eu não tenho muito perigo, Eu não. não- O perigo é você não entender nada, desanimar, sim, entendeu? sim, entendi. Desanimar. Uma- Um perigozinho pequeno é, de repente, você pegar também não vou dizer um nome, um autor ou um filósofo ou outro, que possa te levar para um caminho que possa mais confundir a tua cabeça do que ajudar. Porque Mas- nem todos os filósofos, eles se ateram à realidade. Eles fugiram, alguns fugiram um pouquinho. Só para dar uma historinha, desde os pré-socráticos, né? Aí Sócrates, Platão e Aristóteles são contemporâneos, aí vem os estoicos, vem escolásticos, eles falavam a mesma língua, tem um fio condutor. Tá? Quando chegou na modernidade, 1500 mais ou menos, século XVI, começou uma coisa meio, sabe, não seguir aquela linha, porque eu acho interessante seguir a linha. Então, na modernidade é que você tem que ter um pouco mais de cuidado. No resto, o seu único perigo é não entender muito. Entendi. Tá? Mas na modernidade, pega um filósofo moderno, aí pode ser que possa te confundir um pouquinho a tua cabeça. Entendi agora. Eu acho que talvez o estoicismo tenha ganhado força por conta disso, né? A linguagem utilizada Talvez bem seja mais ótimo simples. realmente começar, talvez seja bom. Claro. Normalmente a gente fala de Sócrates, né? Sócrates desse trio, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. É uma boa maneira de começar. Certo. Aí só pra galera não ir procurar o livro do Sócrates, tá, né? Isso que eu ia falar, ele foi escrito pela palavra... Pelo Platão, Platão. Porque como o Sócrates é o pai da filosofia, às vezes você vai lá comprar e fala assim, só tem Platão, de segunda mão, não quero. Mas hoje em dia você consegue conversar com Sócrates. Não sei se vocês estão ligados, mas eu vou falar sobre isso na última pergunta. E eu já conversei com Sócrates semana passada. Ah, Incrível. Olha, é possível. Eu tô curioso. Peguei. Por que criar um podcast sobre isso, Alan Bastos? Me explica. Eu, como eu falei, eu gosto de ouvir podcast. Escutei vocês de maratona, assim, né? Seguidamente. Uma coisa também que eu gosto de fazer é não... Tem pessoas que gostam de ler 2 livros ao mesmo tempo, né? Eu não sou esse tipo. Sim. Eu leio um até o final, leio o outro até o final. Podcast também sou assim. Se tem uma sequência, eu pego a primeira e vou até o final. E aí só depois eu escuto outro assunto. legal Eu sou meio isso. assim, não sei porquê. E achei interessante as ligações, as ligações. Mas por que vocês acham essa temática necessária para o profissional de saúde do movimento? Eu vou responder por que a gente criou, Uhum. mas o porquê que é necessário, eu queria ouvir dos dois. A gente debate muito isso internamente e eles explicam isso de uma maneira que eu acho bem legal. Então, a criação vem de um incômodo meu, que eu acho que é uma falha minha, uma falta da minha formação. Uhum. Que quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a olhar e quando eu comecei a ver essa questão, que a nossa prática, e daí vem um pouco do nome que foi criado pelo Gulu, que a nossa prática deveria ser baseada principalmente no aluno, no ser humano, e complementando o que eu falei anteriormente, de como eu tive contato com a filosofia quando eu comecei, eu fui olhar para essa parte do comportamento e ver que
se eu estou falando de comportamento, eu consigo chegar na filosofia e isso me traz essa visão mais ajuda a me dar mais alicerce para me preparar também para a pergunta que você fez. Porque eu não sei qual é a tecnologia que vem. Eu não sei qual é a mudança que a gente acabou de passar por uma crise sanitária terrível, que na hora que aconteceu lá, que todo mundo ficou trancado dentro de casa, o que você vai fazer? Você não sabe o que você vai fazer, mas você precisa estar preparado para lidar com essas mudanças. E embora eu tenha lidado muito bem ali, talvez por já ter mais idade, ter uma serenidade, estar ali naquele momento, eu era uma pessoa que estava empregada, numa posição legal no meu emprego, mas eu me vi no sufoco, acho que todo mundo aqui se viu. E nessa hora eu aproveitei para me aprofundar um pouquinho mais, e foi quando eu reencontrei o Gulu. E cada hora que eu contar essa história, eu vou contar numa ordem completamente diferente. E eu já tinha esse desconforto meu de buscar, de querer estudar. Eu já estava lendo alguma coisa ali. Ainda não tinha chegado no estoicismo. Eu comecei errado, só para vocês saberem. Eu tenho um autor que eu li ele todo. Um moderno que eu li todo. Com muita ressalva, porque eu sabia que eu estava indo muito à frente. Segurei para depois voltar. Mas, enfim. Ali naquele momento, eu já tinha tido uma conversa com o Gulu em 2013 e 2014. A gente já tinha falado de questões biopsicossociais. E quando eu reencontrei o Gulu, voltando nisso, o Gulu estava já aprofundado na filosofia. Eu estava começando a ter uma proximidade maior com o Carlos Amoroso. E eu falei, cara, não adianta eu trazer só para mim. Eu acho que eu posso trazer isso para a educação física como um todo. Não tenho uma pretensão de ser um porta-voz de nada, de ser uma referência, não é isso. É só que assim, alguém precisa começar a fazer esse negócio. A gente precisa expandir, a gente precisa evoluir, mas eu estava discutindo hoje que evoluir não quer dizer melhorar necessariamente, mas a gente precisa se desenvolver. E como é que a gente pode contribuir com a profissão? E esse assunto eu acho que ele traz uma contribuição enorme. Achar o real caminho de como a gente vai alcançar, porque, Edma, é muito fácil alcançar você. É muito fácil alcançar a Rafa. Se a gente errar no formato de um episódio ou outro, você tem capacidade de interpretar e de aproveitar o que a gente falou. Mas na grande maioria dos casos, a gente precisa ter uma comunicação que realmente consiga atingir. Esse é o grande desafio que a gente tem. E é nisso que a gente está trabalhando para se aprimorar também. A gente precisa melhorar muito. E eu acho que vocês estão dando uma super oportunidade da gente ser divulgado e também de, aqui nesse bate-papo, tentar aprender um pouco, porque vocês têm essa capacidade boa. Por isso que toda hora eu estou lá marcando o toque da saúde, postando, porque de fato vocês fazem um trabalho que é fantástico, que abrange várias coisas, que abrange um conhecimento genérico. E o nosso, eu acho que ele complementa, porque ele vem com mais específico, mais da filosofia, que prepara para absorver esses conhecimentos genéricos. Esse é o nosso desafio, de trazer filosofia, tentar trazê-la de forma prática e nos aprimorarmos para poder sermos capazes de comunicar isso de uma maneira palatável e interpretável, inteligível. É isso. Legal. Por que é necessário esse conteúdo? Ele a passou para Rafael você falar essa alguma coisa, pergunta. Não, quer falar? Não. Eu ia só complementar o Alan, que a gente fala muito de comportamento, né? A gente não fala nada de parte técnica. Então a gente percebeu que a educação física e a área da saúde, eles só é exagero, mas era muito forte essa parte técnica, biológica, material, no final das contas. E assim como a gente teve no início da faculdade, a gente sempre tem uma carreira lá de psicologia, sociologia, que não é muito bem aproveitada, né? Então, assim, o fato de a gente não falar na parte técnica não é que a gente não... mas é porque a gente tem que trazer esse assunto. Esse foi o nosso grande intuito, é trazer, realmente botar aí para as pessoas perceberem que isso é importante, porque a gente está em relação com o nosso aluno o tempo todo. É uma relação. O corpo, claro, que a gente até brinca com eles, nós somos educadores físicos, né? Então, teoricamente, a gente na etimologia da palavra, a gente não precisaria perguntar se você está bem, se você sabe toda essa parte comportamental, porque nós somos educadores físicos. Mas a gente sabe que na prática não é assim que acontece, e na aderência dos alunos, a relação, né, é muito importante. Acho que a gente estava muito acostumado também, pelo menos acho que não só na área da educação física, mas a separar muito certos papéis, né? Assim como você deu esse exemplo de que a gente notou depois que o comportamento era interessante e importante,
talvez as questões técnicas e filosóficas, elas ficam meio separadas pelo senso comum, né? Isso. O técnico é ler um artigo e botar ali na prática, muitas das vezes, e o filosófico é aquela coisa que as pessoas até Devagar. usam essa palavra como, tipo assim, pô, tá filosofando, É. ou seja, tá só Pejora- viajando aí, pejorativamente, né? e isso talvez não sirva nada pra prática. E é legal nesse trabalho que vocês estão fazendo, já aproveitando para dar parabéns para vocês, que vocês, por serem pessoas da prática, entenderem como funciona o mercado, entenderem a necessidade do aluno, vocês conseguem juntar isso, a filosofia com a ciência e com a prática. Queria que vocês falassem um pouquinho disso, como é que vocês fazem esse trabalho, e se algum start, alguma necessidade externa teve para vocês conseguirem achar a interseção disso tudo. Olha, eu posso dar um exemplo aqui de um raciocínio, né, que você pode aplicar na prática e você entender mais ou menos a ciência e até a forma de linguagem com o seu cliente, com o seu aluno, seja o que for, né? Então, assim, eu vou fazer uma perguntinha para vocês, mas assim, a perguntinha é tranquila. Teste. A gente é tranquila. Não, mas é tranquila. A minha A gente pergunta tá participando de quiz não, direto. Essa é igual Não, é uma pergunta retórica, aquela facinha, não é pegadinha, não tá? precisa responder. Só É, precisa não. saber. Bota, tem que bater? O amoroso aqui, ó. Vou botar mais na redonda. Quem bater primeiro na mesa responde, Rafa, Não, vai. não é pegadinha, Tá. tá? É para responder aquela coisa rápida, assim, realmente, tá? Assim, vocês já ouviram falar na extinção do mico-leão dourado? Que, Já. Sim. Claro. beleza, né, já veio à tona na cabeça de vocês. Vocês já leram algum livro sobre isso? Fizeram um curso? Se Não. aprofundaram? Não. Nenhum. Então, caso vocês venham a estudar, né, ler artigo, né, revista especializada, vocês concordam que vocês vão estar em um nível de credibilidade do teu conhecimento um pouco acima, Sim. né? Se vocês pegarem o que vocês estudaram, né, e forem nos especialistas dessa área e vocês fizerem um debate com eles, né, debater os pontos, né, dialeticamente, né, tentando melhorar o argumento dos dois, vocês concordam que a gente vai estar dando mais um passo na credibilidade, né? Porque a gente botou em prova tudo aquilo que a gente estudou e o nosso ponto de vista com outras pessoas. E tem um outro degrau que seria ou uma solução realmente material, tipo, né, 2 mais 2 são 4, assim, uma coisa que acontece, você pode testar toda hora, ou pelo menos vocês melhoraram muito o argumento de vocês, né, sobre o assunto, e vocês podem, logicamente, através de um discurso lógico, explicar tudo que foi, desde aquela coisa na tua cabeça, meio poética, até um nível bem mais alto de credibilidade, né? Então, isso é mais ou menos o processo do conhecimento científico, porque as perguntas vêm da realidade, então, assim, aquela coisa que para na tua cabeça, você aprofunda, né, meio que sozinho, depois põe a prova, né, e por último você chega, esse deveria ser o processo, né, do conhecimento científico. Então, já falei de ciência, né? E tudo isso que eu estou falando tem os nomes desses andares do conhecimento, tem os nomes técnicos, tá? Mas, por exemplo, aí quando você está conversando com o teu aluno, com o teu cliente, e você entra não numa discussão, mas num debate, você, treinado disso, você consegue saber se ele está no segundo, vamos dizer, no segundo andar, né? Querendo te vencer numa retórica, que é a exposição. Ela fica ali na retórica, ele quer te vencer, aí você tem um argumento tentando ir na dialética, ele não vai. Então você consegue perceber como que aquele teu cliente está raciocinando. Sim. E aí você consegue um manejo melhor, porque às vezes você não entra numa briga, numa discussão, num ponto de vista que você viu que ali não vai, então eu vou tentar de outra maneira. Às vezes o problema está na crença, que é naquela coisa que às vezes a pessoa nem se aprofundou, mas acha que sabe tudo porque está no primeiro degrau, achando que está no terceiro. Então é uma forma prática de você lidar com o aluno. E com as pessoas de uma maneira geral. Em um dos episódios, o Alan elogiou muito a sua live do Descartes. Descartes. Tá na tradução em espanhol, Renato Descartes. É? Eu ri demais quando escrota. E ele até sugeriu pra gente te perguntar
essa relação. O que ele tem a ver com essa relação ciência, filosofia, prática? Qual a importância dele nessa tríade? E se vocês conseguissem trazer também exemplos como ele trouxe, da conversa com o aluno para a prática, pra gente... Eu posso falar mais da relação de Descartes com a ciência, né? Sim, Quando sim. pegou muito bem a parte do aluno, vamos dizer assim, eu vou pegar a parte com a ciência. O Descartes é chamado de pai do racionalismo. Na época dele, ali por volta do século XVII e XVI, havia um pensamento chamado pensamento mecanicista. Eles viam o universo como se fosse... Teve o primeiro boom mecânico e tudo que aconteceria depois disso seria uma distensão dessa mecânica inicial. Então, depois de Descartes, ele estudava muito anatomia e circulação sanguínea. E ele se comunicou com vários outros médicos da época e anatomistas sobre esse tipo de circulação e sempre com pensamento mecânico sobre isso. Sobre a anatomia dos corpos, os músculos, os tendões, a dor. Mas ele é fruto de um pensamento que veio antes Era dele. um pensamento que pululava da época. Mas ele foi o O ápice expoente. desse pensamento, digamos assim. Uhum. Então, a gente parte dele, né? Que foi, assim, o pontapé da filosofia moderna foi em Descartes. Aí depois teve Newton, teve Hobbes, teve Leibniz, todo mundo mecanicista. Que era uma coisa que era, digamos assim, a base metafísica, que era além da física, o que estruturava a física para eles, o estudo das físicas, que é da anatomia, da circulação dos corpos, era a base mecanicista. Era esse pensamento. Então, você tem um pensamento, a visão complexa do movimento, é um pensamento de base que faz você pensar o movimento de acordo com aquilo. Uhum. O pensamento mecanicista é mais ou menos a mesma Sim, coisa, sim, vocês que têm algum entendimento sobre a complexidade. Então, o Descartes se comunicou com muitos anatomistas, com Harvey, com outros estudiosos, e eles já faziam na escola francesa dissecação de cadáveres, estudo de músculos, de tendões, e eles abordavam o corpo como se fosse, parecido com Descartes, como se fosse quase um autômato, uma coisa que ele parte desse pensamento mecânico, uma coisa que funciona mecanicamente, quase que se tivesse uma divisão entre a cognição e o corpo e o ambiente. O Descartes ele dava, digamos assim, hierarquicamente mais importância para a cognição, para o cérebro, para a racionalidade, do que para o corpo. Porque as conclusões que ele chegou, digamos assim, é como se eu penso, logo sou, né? Cogito, ergo sum. Tem um ego, que sou eu, elíptico, escondido na frase, que é penso, portanto, ou logo, que é o ergo, e o sum, existo, né? Não necessariamente existo, é sou, penso, logo sou. É como se, magicamente, ele olhasse o universo e é como se ele fosse um demiurgo, digamos assim, quase com uma forma deificada, um deus, que observa o universo de uma forma externa e não fosse influenciado por ele. Uhum. É como se a modulação, a construção cerebral e corporal não dependesse da sociabilidade do ambiente. E ele levou essa dúvida dele, a dúvida hiperbólica, ele levou a tal ponto que eu penso, logo eu sou. Eu não sei se você é, não sei se você é, não sei se você é, não sei se você é. Pode ser todo mundo autômato, montão de robô, que por alguma ação demoníaca está interagindo comigo, mas não são seres humanos tanto quanto eu. Então eles viam essas coisas assim, externamente. Né? Não levavam. Era só o indivíduo, o ambiente e a sociabilidade é como se fosse uma coisa de menor grau de importância. Uhum. Quer falar? Não, só um parênteses, viu? Se você pegar um livro desse, desavisado... Entendi. Tu não por termina. exemplo, é um autor desses que se você pegar ele de primeira... Tu não termina. Você pode, verdade, aí você você pode vai entender um monte de escalar coisa essa que não tem nada a ver com o que realmente ele quis falar. Aham. Sim. Aí, vou dar uma corridinha para chegar mais lá na frente. Tá. Nessa correspondência, a Escola Francesa de Anatomia pegou esse pensamento mecanicista e foi levando à frente, né? E tinha um outro princípio que era o reducionismo. Dividir o indivíduo em tantas partes quanto forem necessárias para poder entendê-lo nas micropartes, é o que a ciência faz hoje, e depois tentar juntá-las novamente e formar um todo. Só que, como a gente diz bastante, o todo é maior do que suas partes. Porque tem alguma coisa aqui dentro que a gente não tem como explicar necessariamente pelo material. Não que não seja material, e não também que seja, mas não dá para explicar necessariamente. Tanto que, se a gente explicasse pelo material, o biólogo não precisaria do psicólogo. Só o biólogo ia te tratar. Porque tratar a tua estrutura material do cérebro, o biólogo trataria, não precisava do psicólogo. Precisa de uma abordagem diferente. Uhum. Então,
depois passou para a estrutura do Colégio Francês de Anatomia, e dali influenciou os biomecânicos posteriores, somente os russos, o Nikolai Bernstein e os outros. Eles eram influenciados, veio do século XVII, século XVIII, XIX, tem aquele pensamento anatômico sobre, se eu fiz assim no cadáver, é porque o bíceps faz flexão de cotovelo e dane-se. Não vê o movimento complexo de você fazer uma ação excêntrica para lançar uma bola e pode ter um movimento em cadeia, tem uma inervação tal, a interação com o ambiente, como é que está o indivíduo psicologicamente, né? E várias outras coisas. Não tem. Se fez assim, faz flexão de cotovelo, é isso. Isso influenciou a biomecânica posterior. E depois isso chegou até hoje. Tem até um artigo que fala a influência do Descartes sobre o pensamento anatomoclínico. Ele fala desse nome. Esse pensamento veio à nossa biomecânica e, de certa forma, veio à nossa cinesiologia. Então, tudo que se faz na ciência, vamos dizer assim, mais clássica hoje, os biomecânicos, principalmente, é um pensamento pautado ainda num pensamento mecanicista e reducionista do Descartes, que ele é limitador em tudo isso que eu falei, em relação ao ambiente, em relação à tarefa proposta, em relação ao estado psicológico, em relação à sociabilidade, em relação do aluno com o professor, do feedback, do entendimento do feedback. Ele isola o indivíduo, testa ele mecanicamente, e com isso ele chega a conclusões nos artigos que não levam em conta todo esse tipo de coisa que ele não vive em laboratório. Então, quando você vai para... Esse é o grande salto da teoria e prática. E, assim, a complexidade melhorou um bocado esse tipo de abordagem. Mas, no laboratório, você não consegue mimetizar a realidade. É nisso que a gente entra e que a gente consegue... Não tem jeito. A ciência nunca vai abarcar tudo que a gente precisa para a prática. A gente precisa ter o tempo de essas 10 mil horas. O Lucas é muito mais responsável que eu na hora de abordar, tem muito mais prática. Então a gente precisa disso e convivência com o aluno, esse tipo de experiência é muito importante que a ciência não vai conseguir abarcar. A gente briga, né, pra falar às vezes. Tem um artigo que eu já até fui conversar com você e com o Fábio sobre ele, que chama Filosofia da Saúde. E ele fala isso. Se você considerar que a saúde está na estrutura, você vai definir estrutura como o batimento do coração, o funcionamento do pulmão. Né? Se você considerar que a saúde está na função, você vai considerar que quando um tal tecido parar de funcionar, outro vai compensar, mas a função vai ser mantida e aí você vai continuar tendo saúde. Se você considerar que a saúde está no propósito, ou seja, na ação do... Desculpa, eu estava engasgada há um tempo. Na ação do indivíduo no mundo, você vai considerar que a saúde tem outros propósitos. Então, assim, o seu conceito de saúde também, aí, agora você me falando isso, me lembrou disso. Tipo assim, é estrutura? É função? É ação no mundo? É a realidade? É tudo junto. É tudo junto, entendeu? Então, quando a gente convida vocês, é porque a gente no Talk da Saúde já está acostumado a ter conversas profundas e a gente entende o todo, assim. E eu fico pensando, como a gente está há tantos anos enraizado nisso? A gente está avançando bastante na ciência. Eu acho que principalmente matematicamente a gente está conseguindo ter novas capacidades de aferir variáveis simultâneas numa escala de tempo que a gente matematicamente mesmo não tinha condição antigamente. A gente está melhorando nisso. E a ideia de que A mais B não dá C, né? A mais B pode dar qualquer variável. AB. Acho que isso também tem ampliado a nossa visão. Acho que quem acompanha aqui a gente já está um pouco mais ligado nisso. Então eu entendi mais ou menos certo, assim. A gente vem avançando. Só que se a gente não desgrudar dessa visão mecanicista e reducionista, não adianta vir em tecnologia que for, a gente vai continuar pensando que a divisão das partes vai explicar o todo. Exatamente. É ficar pautado nisso, não vamos conseguir sair. É cada vez mais difícil, né? Já tem bastante... O que foi um boom grande nisso, que ocorreu uma certa ruptura, foi no estudo da dor, né? O estudo da dor obrigou a quebrar o pensamento mecanicista, porque se você tiver um olhar mecânico, você não consegue abarcar a dor. Começou a não fazer sentido nada. Ué, mas a pessoa tem valgo e tem dor, a outra não tem. Uma tem cinética muscular, tem dor, a outra não tem. Tem dano tecidual. Deu um nó na cabeça de todo mundo na época. A pessoa conseguiu ativar o transverso, mas continua com dor lombar e
acharam que era só na lombar, depois veio o ombro, depois veio o joelho, e já sabe que isso é do ser humano, não é da região. Pegando esse gancho que você está falando, no podcast vocês falam muito da atuação do profissional de saúde, digamos assim, além das questões técnicas que a gente está acostumada, tá? Porque eu tenho minha opinião, acho que pra mim tudo é técnico. Depois a gente pode conversar sobre isso. Mas em relação à biomecânica, à anatomia, essa técnica que eu tô falando. Para vocês, quais são as grandes áreas que norteiam hoje a atuação de um profissional de saúde? Mais especificamente, profissional do movimento. Vamos falar assim, que a gente engloba fisioterapia e educação física, pode ser? Quais são essas áreas para vocês? Pode repetir. Eu acho que pode ser, quais são as áreas que norteiam hoje a atuação do profissional de saúde? Porque a gente sabe hoje que é muito complexo. Se você tivesse que aconselhar um jovem que te perguntou, Alan, o que eu estudo? Quais áreas? A gente vai depois entrar mais detalhadamente dentro das áreas. Sim. Mas quais grandes áreas, assim? Por exemplo, a biomecânica é uma grande área, entendeu? Quais grandes áreas vocês aconselhariam o jovem profissional estudar ou conhecer? Eu posso falar, dentro da nossa área, porque assim, a gente também tem uma premissa aqui que a gente acha que o profissional, não o recém-formado, né, que ainda está mais... O profissional ele já tem que ter, de antemão, uma boa técnica, um bom conhecimento técnico, que está bem disponível, está bem acessível. E por isso que a gente toca nessa parte do comportamento, porque a técnica já está... Então, da nossa área, eu botaria biomecânica, anatomia e fisiologia do exercício. Tá? Só que a gente tem esse compromisso como que essas três áreas, eu não sei se eles concordam com as três áreas, a gente nunca conversou sobre essas três áreas técnicas, tá? Mas fora da nossa área, assim, não fora, mas que eu estudasse outros assuntos, seria a psicologia, não qualquer psicologia, e a filosofia, também não qualquer filosofia. E quais seriam a psicologia e a filosofia? Então, pois é. Aí você me coloca num entendeu? Por quê? Não, porque eu não sou psicólogo, né? E não sou filósofo, mas... A gente quer saber mais porque faz sentido para você, aproveitando que tem 3 pessoas aqui que têm tempos diferentes de atuação, acho que é principalmente a psicologia, eu trataria assim, mais ou menos como eu faço com a educação física, a fisioterapia, que eu acho, é um conceito meu, que você não deve ficar preso ou vestir a camisa de uma técnica. Legal. Que eu vejo muito isso. Sim. Fiz um curso de Pilates, então agora tudo que resolve é o Pilates. Né? Fiz CrossFit, tudo que resolve é o CrossFit. Na fisioterapia, a mesma coisa. Então, o que eu acho legal, por exemplo, na fisioterapia? Que aí dá um exemplo legal. Você tem uma formação em Mulligan, Maitland, crochetagem, fazer uma manipulação articular. Porque você olha para o teu paciente, aí no caso, e você não vai usar a técnica que você sabe. Você vai usar a técnica que você acha que precisa, porque você domina várias técnicas. Então, na psicologia, eu falaria a mesma coisa, apesar de eu achar uma corrente, por exemplo, tem Freud, tem Jung, né, tem Viktor Frankl, tem um monte. Apesar de eu ter minhas preferências, eu aconselharia a estudar várias, tem um panorama. Tem um repertório. Entendeu? Tem um repertório. Na educação física é a mesma coisa, né? Eu acho primeiro legal você ter um repertório, uma visão mais panorâmica, né? Sempre mediado, é legal. Sempre procurar alguém de referência que já passou pelo que você está passando, que eu acho legal, em qualquer área. E fazer esse voo panorâmico e depois, né, mediado também, você vai aprofundar. A gente vai aprofundar na próxima. Só ouvir os dois antes. Normalmente, eu falava para os estagiários nas redes de academia que eu estudava, vou falar exatamente o que eu falava. Larga tudo e pega a biomecânica. Porque na academia, para os bacharéis, ele precisa... A primeira coisa que ele vai intervir, normalmente, são os movimentos nas máquinas e os movimentos livres. Então ele precisa dominar a biomecânica, pelo menos básica ali. Eu dava Susan Hall, dava esses livros para a pessoa ler. E normalmente eu mediava, né? Lia junto, ajudava nesse ponto. Depois dava o Donald Newman, né? Da cinesiologia. Falava, primeiro se especializa nisso, sacaneando o Cauê, aquele da fisiologia, não, tem que saber. Eu sou relativamente fraco em fisiologia, em bioquímica. Talvez eu estaria incipiente em relação ao que o Cauê acha que é o básico, né? Se o Cauê conhecesse o que eu sei de fisiologia, ela fala, que vergonha, amoroso. Não que seja tão ruim, mas você é suficiente para eu agir, né? Exatamente. Mas não dá para ser tudólogo. Não vou dominar tudo. A minha área é mais
eu tenho um mestrado em área de controle motor, e provavelmente eu vou fazer o doutorado também. É uma área que eu domino mais, controle motor e desenvolvimento motor. Mas eu também tenho um bom conhecimento de biomecânica e cinesiologia, a área que eu foquei mais. Eu acho que para trabalhar ali na prática, no primeiro ato, isso aí seria mais importante. Lógico, conhecimento de fisiologia básico para agir também é interessante. E o indivíduo, normalmente, que a gente foca, lógico que estagiários, primeiro, segundo, terceiro período, podem assistir, podem entender, podem gostar, mas normalmente a gente atinge mais pessoas que já têm um certo domínio da biomecânica, da cinemática, da cinética, para eles poderem entender mais ou menos o que a gente fala quando aborda os filósofos, quando aborda os movimentos, que normalmente a gente não explica. Quando a gente fala do movimento, a gente não explica muito e já pressupõe algum conhecimento técnico básico. Mas normalmente, grande área, eu peço para a pessoa focar primeiro na mecânica e cinesiologia, depois ir para o desenvolvimento motor, controle motor e fisiologia, pelo menos o basiquinho para você trabalhar, depois se você quiser se Por que especializar. você acha que é mais válido, não mais válido, por que você dá esse caminho de começar pelo básico e começar pela biomecânica para depois ir pro controle motor? Tem algum... Porque o controle motor talvez seja um pouquinho mais complicado de entender, porque quando você vai entender as teorias motoras, né, eles têm uma base filosófica também. Aí você vai tentar entender por que aquilo acontece e dá uma complicada. No livro do Schmidt, tem diversas abordagens, tem a abordagem mais mecânica, tem a abordagem dos graus de liberdade do Bernstein, tem ecológica, tem várias outras abordagens que são um pouco mais difíceis. Então, se o cara dominar o movimento e a cinesiologia, como o corpo interage com o ambiente, para depois ele entender o que acontece, digamos assim, por dentro e a relação da plasticidade, do aprendizado, entendendo o movimento previamente, ele vai conseguir compreender melhor. Essa é uma visão minha. Eu acho que eles já mataram, mas uma coisa que eu acho que é o principal, se partir de uma premissa. Poderia falar um propósito, uma visão um pouco mais romântica, você tem que entender, seja lá o que você for fazer na vida, você tem que se desenvolver como pessoa, como ser humano. Então, olhar para você e querer se desenvolver. Depois que você resolve isso, porque se você desenvolve, você vai ser melhor com o seu marido, com a sua mulher, com a sua namorada, com seus amigos, com a sua família, e vai refletir na sua carreira profissional. E aí, o que você faz para se desenvolver como ser humano? Aí é uma pergunta que eu não consigo ter uma resposta certa. Eu consigo falar que eu estou buscando isso. E tropecei muito. Tropecei, sei que vou tropeçar ainda. E agora eu estou tentando não desperdiçar. Cada vez eu entendo que a vida está passando. E eu tenho que desperdiçar menos tempo possível. Já sou um idoso. Já sou um idoso, exatamente. E hoje, assim, brincadeira, assim, tento não perder tempo com leituras que eu começo. A gente conversou outro dia sobre isso, né? Aquele livro lá, que eu não vou citar, eu... por curiosidade, por gostar do autor, e, cara, tchau, isso aqui eu não vou estudar, não vou voltar, não tem, nem fiz marcações ali, porque eu tenho prioridade. E nesse desenvolvimento humano, que eu acho que tem que ser o foco de todo mundo, tem a parte que a gente chama de técnica. Você falou um negócio muito legal, que eu acho que a gente tem que voltar, que tudo é técnica, e essa visão pode ser correta do ponto de vista da atuação profissional. Mas eu não sei se ela é do ponto de vista do desenvolvimento humano, que vai se refletir no final no desenvolvimento profissional. Então, do ponto de vista do desenvolvimento humano, se eu vou falar o que eu estou fazendo, que é me abraçar na filosofia, o tanto quanto eu posso, sem querer ser um filósofo, sem querer ser um historiador de filosofia, sem querer ter a leitura que eles têm. Eu não tenho essa pretensão, até porque eu tenho um tesão lá de uma coisa que eu faço, que é o estudo da obesidade e do emagrecimento, para poder levar isso para a minha contribuição como profissional. Então, o meu grande desafio hoje é misturar essas duas coisas, continuar crescendo lá com a minha mulher, com meu filho, com os meus amigos, vocês todos aqui são meus amigos, e a filosofia me ajuda nisso, olhar para as outras coisas também não é só ler filosofia, é assistir outras coisas, filme, série, se desenvolver como ser humano de uma maneira geral para poder chegar. No final, uma das coisas que vai acontecer é que você vai ser um profissional melhor. Legal. Eu tô curiosa pela sua resposta.
O que você acha? Ué, mas era pra eu responder. Aproveita e vai. Eu acho legal, Não, porque cada um não, respondeu vou falar. baseado no que viveu, Eu sabe? vou- Do que eu fez vou sentido. focar neles, E Rafa, vocês, não eu me considero, bota todo não mundo eu nessa. considero Eu vocês profissionais de conto sucesso, pra... tá? Eu te considero um profissional de sucesso. Parabéns, eu preciso saber o que você acha. Agora fala. Eu senti uma falta na fala de vocês, que eu colocaria, adicionaria. Então, vou ficar... Então, tudo Aham. isso que eles falaram. Sim. Eu estudaria a história do corpo humano. Interessante. Mas eu acho que dentro do que eu falei, isso é porque eu não falei específico, né? É, Sabe tudo. a ideia da Mas evolução mesmo. Importante entendeu? demais, é. Eu nem falei, darwiniana mesmo, Tanto assim, disso assim. não falei. No sentido. É um bom complemento, Edmo. Eu acho que só isso. Para Que eu... deixar claro. E, discordando, Faz parte. o que a Rafa falou, porque eu acho que a gente concorda nesse sentido, assim. Que é de Não, vez não, em é quando vocês discordar, concordam, né? Às vezes a gente É difícil, concorda. mas às vezes sim. É difícil, mas às vezes acontece. É raro, mas acontece com frequência. Cara, eu acho que começar pelo mais complicado, às vezes não necessariamente é ruim pro cara, assim, sabe? Pelo mais complexo. Porque a gente tá falando aqui no Pelo mais complexo. pelo mais complicado mesmo. Ah, Ele deu tá como falando exemplo do complicado, complicado. né? Complicado, tá. Que ele falou, o controle motor é um pouco mais complicado. Não foi essa palavra que você falou? sim. Ah, tá. Porque o que acontece? A gente tá esquecendo que isso tudo demanda tempo, né? Sim. Pô, eu tenho 15 anos, Rafa tem já mais velha também. Pra um cara de 20 anos, cara, se ele resolver estudar, que a gente falou aqui, a gente tá falando de anos de estudo. Uhum. Entendeu? Então a gente não pode Certeza. esquecer que isso demanda tempo de estudo. Eu acho, eu tendo hoje a pensar que se eu tivesse contato com controle motor antes, me motivaria muito mais para estudar anatomia e biomecânica do que o vice-versa. Eu não tive motivação para estudar anatomia e biomecânica como eu tive depois de conhecer a prática e o controle motor. Eu tive que voltar e aprender, assim. Então, eu acho que às vezes o mais complicado te motiva a estudar o mais simples. Legal. Eu não tenho essa... Eu tenho essa... Eu acho que tem a ver Comigo funciona assim, às vezes. Sim. Quando eu tô numa coisa muito difícil pra mim, eu falo, caraca, eu tenho que voltar e entender o mais simples. Aí eu vou com muito mais motivação lá estudar o mais simples, sabe? E aí eu vejo que... Porque às vezes... Meu medo nessa escadinha que a gente faz é o cara estudar o mais simples e achar que parar ali. É o que E acontece achar- na realidade, muitas das Achar que vezes, aquilo né? ali explica a realidade. Sim. E aquilo ali basta pra ele atender. Saber a fisiologia separada da biomecânica da anatomia, basta ele para atender o aluno dele. Acho que não o só isso, paciente, né, o Edma? À cliente. medida que a gente vive no mercado, assim, dependendo de onde você trabalha, o mercado talvez esteja muito aquecido. Então, tempo é dinheiro, muitas das vezes, na vida do profissional autônomo. Então, você faz uma escolha. Então, pegando esse seu gancho, eu também concordo que talvez na minha vivência, o mais complexo... O que foi que aconteceu? Na minha vivência, eu comecei com complexo, por sorte, por encontrar pessoas muito boas perto de mim, que me direcionaram porque fizeram com que eu não precisasse passar pela etapa que elas passaram, ficar habitolado, entre aspas, em anatomia, depois biomecânica, depois fisiologia. Então, isso me ajudou. Só que, acrescentando tudo isso que vocês falaram, eu acho que talvez se perguntar qual é o profissional, porque as coisas mudam muito. Então, talvez você se perguntar qual é o profissional que você quer ser hoje, facilite um pouco mais. Porque o leque é muito grande. Sim. Então, você, Edma, por exemplo, qual é o profissional, como você quer ser vista hoje na sua atuação profissional? Ah, sei lá, eu quero ser vista como uma pessoa que atende muito bem os meus alunos e eles têm prazer em estar comigo. Cara, então vai estudar comportamento. Tá, eu quero ser a referência técnica, onde as pessoas vão pagar o preço que for, porque eu sei muito. Então vai estudar técnico. Vai direcionar, porque é muito grande. Então, talvez se perguntar em qual momento você tá, quem você quer ser, como você quer ser visto, isso talvez diminua um pouquinho o leque. Faz Não, sentido? e além de estudar, mostrar pro mundo o que você tá fazendo, né? Mas tem gente que não quer. Tem Não. gente que não quer se mostrar, entendeu? É por isso que eu acho que é importante você falar Mas quem não- é que você quer ser. Porque tem gente que quer estudar e ficar quieto. Tem gente que não quer mostrar para as pessoas que ela sabe. Existe muito tem isso. muito também, isso. cara. Então eu acho que seria interessante isso. Porque Entendi. muda muito, né? Não entendi, mas não concordo, Eu né? não entendi, mas não entendi. É curioso que a abordagem pra da onde Edma foi? Pra É um onde pensamento foi? de um estudioso. É um pensamento quase de um filósofo.
E assim, pegar uma coisa complexa, se embater, falou, dá uma certa raiva. Como é que eu não entendi isso? Eu preciso buscar. É o pensamento desse nicho aqui, né? Limitado. Porque normalmente as pessoas se embatem com uma coisa complexa. Ih, vou ganhar dinheiro com isso aqui amanhã? Ah, não, vou largar pra lá. Aí agora, com o que eu vou ganhar dinheiro? Eu já vivenciei um personal que tinha muitos alunos no Leblon. Aí ele falou, cara, para de estudar biomecânica, vai estudar comportamento, ganhar dinheiro, pô. Ficar estudando o dia inteiro biomecânica, tem que aprender a lidar com as pessoas pra ganhar dinheiro. Assim mesmo. Pra ganhar dinheiro, mas da economia. Então, errado não tava também. Mas assim, tem muita gente que quer ganhar o dinheiro e aprender. É. Aí por isso que eu acho que nesse ponto a biomecânica, ele te entrega quase que na hora. Eu sei, eu vou fazer uma extensão maior de joelho, que eu vou aumentar a atividade da posterior de coxa, se eu flexionar mais entre insuficiência ativa. A pessoa quer ganhar posterior, tá sem posterior. Estende mais o joelho, o cara tá pegando mais pronto. Mas o controle motor, isso é coisa para pensadores como você, e eu, e nós, e vários outros professores de Pode educação fazer física. sentido. Eu acho, né? Não, faz Eu total assim, sentido. Pegar uma molecada lá, estagiária, todo mundo querendo ganhar um dinheiro. Quer ganhar dinheiro agora? Estuda biomecânica, você vai entender, vai falar, a pessoa vai sentir, vai batendo, aí os que mais se desafiavam, colavam mais comigo. Mas por quê? Porque aí eu já chamava aqui debaixo do braço aí, levava. Mas eu acho que talvez seja uma minoria. É por isso que a colocação da Rafa, ela resolve um pouco desse problema. Porque também quando você perguntar para a pessoa, dependendo da fase que ela está, ela não sabe responder a pergunta que você falou. Mas não tem problema, ela responde como ela sabe naquele momento. Claro. Por isso que eu acho, não estou querendo defender argumento não de ninguém, mas eu acho que assim, a tua resposta, ela ajuda um pouquinho, porque é isso que você falou, talvez para você funcione assim, mas outra pessoa talvez precise partir do simples para ir para o complexo. E aí, essa pergunta que a Rafa falou, ela ajuda um pouquinho a direcionar isso se você estiver no papel de tutor. E se a pessoa estiver nos escutando, assim, cara, o que eu faço? Então, cara, se pergunta como a Rafa falou. Mas eu complementaria isso, e queira se desenvolver como pessoa. Porque isso vai resolver todos os problemas no final, vai te ajudar a colocar num caminho que talvez, de algum momento, você se sinta até mais perdido novamente. Mas se você está buscando isso, fatalmente o resto vai melhorar. Mas com boas perguntas no meio do caminho, eu estou aproveitando o seu argumento, estou juntando no meu para justificar o dos dois. Eu disse isso porque eu sou igual a Edman. Eu sou igual a Edman, por isso que eu disse isso. Eu penso igual, eu vou lá num dos filósofos mais difíceis, tomo porrada e venho voltando. Mas é que eu acho que aqui todo mundo de alguma forma acaba fazendo isso. Mas eu não sei se eu expliquei direito. Eu concordo, eu acho que é nosso perfil mesmo. Mas o que eu quero explicar é o seguinte. O que eu quero... Explicou direito, sim. A gente está pegando e trazendo outra... Não, eu não acho que eu não fui no ponto que eu queria. Eu vou trazer para vocês. Por muito tempo, a gente já conversou sobre isso hoje, sobre a ideia das partes do todo. Sim. A nossa ferramenta de trabalho é movimento. Por que a gente não vê o fenômeno movimento e depois vem voltando? Porque a faculdade é ao contrário, a gente vai das partes pro todo. Sim, Teoricamente, a gente chega no todo. Como você mesmo falou, nem sempre a gente chega lá. A minha ideia de hoje, se alguém pedisse meu conselho, eu ia falar assim, vai estudar por que as pessoas se movimentam. Eu simplesmente faria essa pergunta para ela. Por que as pessoas se movimentam? Ele cairia num embate aí. Pô, por que as pessoas se movimentam? Ou como as pessoas se movimentam? Eu acho que essa pergunta é legal, mas depois ele ia ter que fazer na hora do aluno dele, ele falou assim, como esse aluno se movimenta? Aí seria uma outra pergunta, e aí sim, acho que a pergunta checkmate, né? Porque aí é uma singularidade, é uma pessoa ali que a gente sabe que não é, né, os seres humanos têm todas as diferenças, tanto biológicas, psíquicas e sociais. Sim, ele então, tentaria entender uma palavra que se usa muito, restrições. Quais restrições aquele indivíduo tem para ele se movimentar do jeito que ele se movimenta? Pegando o raciocínio da Rafa, né, da questão, vamos botar assim, técnica e comportamento, né, que eu acho que essa coisa que você vai para o mais difícil, amoroso, um estuda mais a técnica, outro mais o comportamento, eu acho que isso é particular de cada um. Sim. Só que eu vou falar uma coisa aqui que é uma percepção minha, já conversei com outras pessoas que tenderam a concordar. Que é até meio puxando a sardinha para o nosso lado aqui do comportamento, nosso lado, né, para o lado do comportamento, que assim, 80% dos alunos que chegam para a gente, isso é um número que eu botei assim, são simples. Não tem muita complexidade ali para você trabalhar. 10% é uma brincadeira. Não, a complexidade que eu falo técnica, desculpa. Complexidade técnica, tá? Não de comportamento, de...
10% é uma brincadeira, né? São pessoas muito fáceis. Que, são pessoas gente boa e que não tem lesão nenhuma, histórico nenhum. E 10% chega aqueles complicadinhos. Essa é uma visão que eu tenho do que acontece nesse tempo todo que eu estou dando aula. Sim. A maioria das pessoas que chegam é tranquilo. Eles não querem muita coisa, eles não querem uma coisa muito mirabolante, entendeu? Por isso que eu acho que esse aspecto biopsicossocial, ele entende o que a pessoa quer. Porque o aspecto social, ele encosta no ambiente, que também é ambiente, mas são as crenças que a pessoa tem, né? Tipo, por que ela está ali, né? Qual a expectativa dela. Entendeu? Tem pessoas que chegam na academia com os mais diversos objetivos de... Mas também isso não seja talvez particular. Outro podcast pra mim, talvez não seria muito particular também da forma como você se coloca no mercado ou de quem você é. Porque vamos pensar uma pessoa que trabalha com dor crônica. Não, então... Mas eu tô falando, quando eu quis dar esses números, essa ideia, eu tô falando assim, meio do grosso, entendeu? Do personal que trabalha ali no Cita América, né? Na Bodytech, trabalha ali. Que não se posiciona em nenhum nicho. Que fica ali, atende um cliente ou outro, é indicado. Aí você é indicado pela tua aluna. Normalmente aparece uma pessoa super normal, entendeu? Normal, às vezes tem uma dorzinha de lombar às vezes, entendeu? Assim, é tranquilo, não chega. É difícil chegar uma pessoa, assim, tem um joelho em varo, um tornozelo pronado, tem, entendeu? Escoliose, né? E aí, dentro dessas grandes áreas que a gente falou, acabou que a gente que falou, né? Que bom. Quando é bom, todo mundo quer. E, assim, o que eu tenho que saber na ponta da língua? Porque a gente, como eu falei antes, eu brinquei lá no início, eu conversei com o Sócrates, a gente hoje tem ferramentas muito boas de busca, o Google já é a mais famosa, mas hoje a gente tem, além de buscas que levam a algum outro lugar, hoje ele tem ferramentas que ele dá a resposta. Sim. Ele é como se fizesse a pesquisa para você e te respondesse numa frase. E aí... Rapaz, eu conversei com esse rapaz aí. Quem? Com o chat? O Gepeto lá, o GPT. Sim, ele é uma ferramenta que ele traz a resposta. E eu brincando, eu conversei com Sócrates assim com ele. Eu falei, você a partir de agora é Sócrates. E fiz perguntas para ele e ele me respondeu de um jeito socrático. Ele replicou os diálogos. Tudo que tem aí, que ele conseguiu nos sites achar, nas referências, tudo que tinha referências a Sócrates, ele encarnou a pessoa, vamos dizer assim, e respondeu como se fosse igual. Por isso que eu brinco que eu conversei com Sócrates. Óbvio, só com perguntas, né? Não respondeu com respostas. Mas hoje você consegue fazer isso. Eu já conversei com um profissional do movimento pelo ChatGPT e ele teve respostas muito próximas das minhas, não totalmente, mas muito próximas, tá? Hoje, se eu quiser perguntar, me fale 3 mobilizações neurais para o nervo ulnar. Ele vai me dar rapidamente, assim. Então, o que eu queria trazer, e eu acho que hoje, essa é a pergunta principal do nosso episódio, visto que eu tenho muita coisa para saber, né? Hoje, o biopsicossocial, se a gente entrar em outras esferas ainda, pode ser mais do que isso. O nosso aluno, ele é muito, muito, muito multidimensional. O que vocês acham que hoje o profissional, vamos ser mais específico, né? Um profissional do movimento mesmo, que trabalha com aula individualizada, tá? O que ele tem que saber na ponta da língua e o que ele pode deixar para a máquina saber? Se vocês pudessem separar essas duas coisas, como vocês separariam? Porque eu já tenho eu tenho um grupo que tem vários amigos que são programadores, trabalham com inteligência artificial em alto nível, até moram fora do Brasil, e eles falam muito desse chat. E esse chat tem um grande problema que talvez nós profissionais consigamos solucionar, que é a autojustificação. Se você perguntar, por que tu me respondeu isso, Sócrates? Por que tu me fez essa pergunta? Talvez a máquina tenha certos problemas, né? Ela tem a dificuldade de se autojustificar e autojustificar porque faz essa coisa com um indivíduo específico. Talvez a gente tenha uma intervenção com o aluno e a gente consiga explicar o que nos levou até aquela intervenção. Ou cognitivamente, a máquina não teria esse problema. Ele nos daria os exercícios, a gente aplicaria. Mas na hora de aplicar com o indivíduo X, a gente tem que justificar para nós mesmos e talvez para o aluno por que aplicá-lo, que é uma coisa que essa inteligência ainda não tem. Que é o que eles me disseram. Que não... parece que ele usa assim, a maior sequência que... Quando você colocar mobilização lunar, ele busca o que tem de mobilização lunar e vai por, não é prevalência, mas é uma outra coisa,
uma questão científica de probabilidade daquela palavra se repetir depois de mobilização lunar. Então, depois de mobilização lunar, provavelmente mais vezes essa palavra vai aparecer do que outra. E aí ele te joga como resposta. Mas o que eu digo eu sabia várias mobilizações. Juro por Deus, depois do YouTube que eu descobri um canal que tem várias lá gravadas. Talvez hoje, se você me perguntar, eu não saiba de cor todas, porque hoje eu tenho muito fácil acesso ali. Não precisa nem decorar, né? Exatamente. Então, o que a gente precisa decorar hoje em dia? Decorar. O que vocês diriam assim pro profissional? Eu suspeito pra falar isso, cara. Isso aí, amoroso. Eu decoro, eu tenho sonetos do Camões decorados de cabeça, várias partes dos Lusíadas, várias partes de Mas poesia. pra sua prática ali, profissional, o que você acha que hoje a gente precisa? O máximo que puder. Porque, vou dar todas um exemplo. as áreas? Vou dar um exemplo. Mas... No Ilíada e Odisseia, do Homero, é um livro, não sei se vocês já viram, é um livro grosso, que tem 10 cantos dentro. Aquilo era, com o uso das rimas do canto, né, os edos, que é como se fossem os bardos da época, que cantavam as músicas para a plateia, como se fosse um teatro. Ele falava aquilo tudo de cabeça. 4.000 linhas de cabeça. 2 horas ali falando. Eles tinham técnicas mnemônicas para gravar aquilo e conseguir passar sem errar aquela poesia completa de um livro de 300 páginas. Eu gravei um livro de 300 páginas e declamei para pessoas sem errar. É uma coisa que hoje não conseguimos fazer. Vocês conhecem alguém? Ator, atriz? Não. Você tem que ficar 3 horas declamando uma poesia com palavras complexíssimas. Em grego, essa é a questão. Eles tinham técnicas mnemônicas, porque não tinha computador e muitas vezes eles não tinham tanta... A tradição era oral, não tinha tradição escrita. Então eles precisavam usar a memória. Quando você tenta abarcar o máximo de coisa na sua memória, aquilo se miscui com a sua inteligência e você aumenta o seu leque o máximo possível na hora da intervenção. Se der um problema na hora, não tem como puxar o telefone, olhar aqui e intervir no aluno. Ai, professor, senti uma dor. Tem que intervir ali na hora. Ou um médico, né? Ficar nervoso, ele precisa de uma sequência respiratória e tudo. Ou uma intervenção. Então, o máximo que você conseguir memorizar, eu não vou nem dizer como, quando, que momento, é o ideal. O máximo que você... É difícil, talvez seja, mas... Mas você vai falar? Não, pode falar. Mas, então, o quê? O máximo do... Isso é que é complicado. Acontece se você... Depende muito do ambiente do indivíduo que você vai tratar. Mas se você grava, por exemplo, de memória, várias mobilizações neurais, por exemplo, aí você aplica num... Raramente hoje na minha prática. Tudo bem, mas por isso que eu não... Mas se você aplicar num ser humano, no outro, de repente, não vai dar certo a mobilização neural. Não tô nem no julgamento do dar certo ou não dar certo. Mas por que você a chegou... minha pergunta é tipo assim... Por que você chegou no raciocínio de usar a mobilização neural e não a outra? Sim. Acho que é. Mas, por exemplo... Porque isso a máquina não vai fazer. Tem uns detalhes. Não, isso total. Entendeu? De maneira nenhuma aqui, assim... eu tô comparando a gente com a máquina. Não, de sim, maneira claro, nenhuma. sei. É uma ideia de usá-la mesmo. O que a gente pode deixar para ela saber que a gente pode desocupar, entre aspas, Nosso HD. o nosso HD eu acho que muita coisa... e se vincular mais ao aluno. E ter mais Perfeito. tempo ou... O que vocês acham assim? Por exemplo, vocês acham necessário mesmo o profissional do movimento decorar, saber todos os músculos? Não, Eu vou começar a perguntar os e você fala principais, sim os ou não? principais é meio orgânico. Você acaba... de cima, não? Ou brincar de sim ou não? Pra ver se eu tiro alguma coisa de vocês. Os principais você acaba decorando organicamente. Com o trabalho no dia a dia você acaba... Sim. Você acaba decorando. Mas sem os querer, né? pequenos. Aí planos e eixos, assim, eu acho que aqui você acaba... Sim, isso tem que saber. Não, Todos concordam? Tem um problema anterior para vocês poderem responder. E para chegar no... Chegou o Alan sintético, ele é o rei da síntese. Passou Ele é o rei da Porque síntese. é o seguinte, para você poder usar a tecnologia que você tem, você está partindo do pressuposto que você... Olha o que a gente está falando, que você vai pegar aquilo ali e vai saber colocar. Como é que você chega naquela tecnologia se você não tem um conhecimento prévio para poder usá-la? Eu acho que essa é a pergunta da Edma. O que eu preciso? Como eu preciso estar preparado? Porque senão fica uma discussão do que eu vou trocar com a tecnologia
que eu vou usar da tecnologia e o que eu não vou usar. Eu acho que é mais importante do que eu vou usar, do que eu não vou usar da tecnologia, é como eu preciso estar preparado para usar. Porque se ela vai me dar tudo, significa que eu não preciso saber tudo? Alguma coisa eu tenho que saber. Obrigada, Elan. Vou reformular minha pergunta. Agora você pode Ela é responder, rei Elan, da por favor? síntese. Não, agora a resposta é deles. Não, é sua. Você que entendeu melhor, até reformulou, você deveria responder. Nossa, a Né? resposta é de vocês. Deixa eu pensar. Vou fazer Eu pra não Rafa tenho agora. essa Rafa, o que a gente tem que saber na ponta da língua? A gente tem que saber aonde... Eu tô falando sério, Não tem porque uma- eu me reflito... Será que esse dia- tem essa resposta da tua pergunta? Não tem. Esse Mas é o por isso eu principal. convidei vocês. É que, em primeiro lugar, não tem a Eu resposta. só fiz essa pergunta pra mim mesmo até agora. Eu acho que Eu nunca os- Tá sem conversei. resposta. Eu nunca... Não, E achando um caminho. não tá sem... Tava achando o caminho, É isso porque, aí. assim, eu já achei. A pergunta dela, qual foi? Para que objetivo? Com que você quer trabalhar? Como é que você quer ser? Não. Aí você vem Sim. na dela para depois voltar na Eu sua. já E achei começar a achar o que caminho. tinha que do saber todas as inserções e origens. Eu já, Hoje em dia eu inclusive, já soube não- quase todas. Eu também Hoje em dia eu já sei não disso. acho necessário. Também. Mas eu já achei. Sim. Depois de 15 anos de prática, você começa a achar que coisas são importantes, coisas não são importantes. Por exemplo, hoje eu acho fundamental você saber explicar o que é dor. Mas o Na Érico, ponta da Mas, língua. ó, eu acho Sem que você está falando perguntar. desse conhecimento que é... Claro, desculpa. querido. Só tem uma coisa. Quanto mais você consegue saber de certas coisas, mesmo que depois você vai se livrar de algumas coisas, mais sua mente está preparada para absorver conhecimento. Então, não foi à toa. Você Não. eu sei que você Tem não um falou que pagode, foi, mas né? só para... Porque senão quem tá ouvindo a gente, assim, cara, teve uma época que a gente foi lá e eu fiz isso. Estudei anatomia, esse cara estudou igual um doente que eu sei. Você também teve ali a tua doença com... Doença no bom sentido, de livro de fisiologia, ler. Nós fizemos isso com algumas coisas, todos aqui fizeram isso. E aí chegou um momento assim, cara, aquilo ali eu não precisava. Ao mesmo tempo que eu falei aqui, em algum momento, você tomar cuidado para não perder tempo. Então, tem as coisas que são perda de tempo e tem as coisas que são aquele conhecimento daquele momento, com aquele objetivo que você tinha e que, na pior das hipóteses, prepararam a sua mente para receber informação com mais facilidade. 100% de acordo. Acho que aí, agora, aí dentro disso é a pergunta que a Rafinha fez. Para você direcionar. Porque você tá achando a tua resposta que ela é só sua. O que o Alan hoje tem que saber da ponta da língua para a prática dele? Isso eu já falei. O que é? Eu já falei. Eu tô buscando cada vez mais um entendimento melhor. Primeiro, de mim mesmo através da filosofia, de Não. desenvolvimento. O que o seu aluno te pergunta mais no dia a dia? Escorregando. Quais conhecimentos que você tem que explicar mais? Técnico. Ou não? Olha só, Posso- é tão variável. Tá, essa resposta já vai ficar. Pode. Você quer Posso, falar? posso Pode. tentar salvar aqui o... Não, Essa eu acho que não tem uma é mais resposta. difícil do É que porque eu acho que imaginar, essa tua pergunta- dúvida... Olha só, Mudou a pergunta, hein? vê se eu vou Pode ser. conseguir te ajudar. Mas mudou a pergunta. Essa tua dúvida do que você precisa saber, por exemplo, biomecânica, inserção, planos e eixos, eu acho que em algum momento, principalmente quando você sai da faculdade ali, você tem que estar com aquilo ali meio fresco. Conforme vai passando o tempo que você não usa isso, assim, você não fica falando, a gente não fica... Pô, imagina se eu vou chegar falando, qual é a inserção do músculo, assim, você nunca mais conversa. Então, se a gente for fazer a pergunta um pro outro aqui, a gente vai se embananar. Aham. A gente vai se bananar. Então eu acho que isso, em algum momento, todo mundo já soube bem, até explicar, poderia dar uma aula, e agora a gente, na prática, a gente meio que aquilo se tornou orgânico, Uhum. tá? Então, aí a resposta é complexa, para assim, o que precisa saber, mas, por exemplo, né, vou dar alguns exemplos, que são fenômenos que vão acontecer na nossa frente, né, porque a gente está tratando com o ser humano, com o movimento, a gente vai vendo, e fala assim, pô, daqui a pouco a gente fala assim, cara, aconteceu muito isso, está acontecendo muito. Por exemplo, condropatia, na maioria das vezes, na minha experiência de alguns fisioterapeutas e professores, é patela alta. Dependendo da limitação, da mobilidade de quadril, quando você está fazendo abdutora, você está fazendo com a sacroiliaca. Você já passou da abdução e já está fechando a sacroiliaca. Então, eu acho que isso é importante saber. Mas você vai montando o seu castelinho, tá, de conhecimento. Isso leva tempo, leva estudo, leva conversa, porque aí eu passo um conhecimento, o aluno me passa outro. Né? Um bom núcleo de amizade profissional é ótimo. Né? Então, eu acho que essas coisas, né, porque a biomecânica, a anatomia, isso aqui lá, é o que eu falei. Saiu da faculdade, está fresquinho, daqui a pouco não dá mais para dar uma aula sobre isso. Mas esses detalhes, para mim, pelo menos, é isso que eu foco.
tá? Que eu gosto de observar Uhum. certos tipos de alongamento que a pessoa está fazendo, mas ela está compensando. Aí se eu fosse assim, cara, eu e a Alan, às vezes, quando a gente faz um negócio de ajuste, né? Mas tem certas coisas que eu ajusto, eu não ajusto tudo. Não é martelinho de ouro, né? Você vai ajeitar uma abdução e você muda 1 grau. Uhum. Não é ajuste moral, né? Não é um- bom e ruim. é um melhor para preciosismo. aquele momento Mas ou tem pior para alguns aquele momento. ajustes que eu faço. Aí é meio um reducionismo, né? Eu meio assim, ó, se É. você fizer assim tá certo, se você fizer assim tá errado. Algumas vezes eu faço isso, que eu acho que tem que fazer. Né? O alongamento de posterior, você deitado, às vezes a pessoa está quase dando uma cambalhota para trás, né? Levantou o quadril, levantou o lombar, já flexionou o lombar, e a perna está vindo. Então, assim, pô, né? Quando se é um aluno meu, eu corrijo. Coloco o quadril no chão para você estar alongando. Você quer alongar o quê? Posterior. Então, essa forma vai melhorar. Certo. É pra responder? Por favor. Agora Você vai me botou na outra, agora você me pergunta essa. A Rafaela de hoje, né? Eu concordo com você com dor, que eu acho que é um questionamento, pensando no questionamento, tá? Mas hoje eu me preocupo muito mais em perguntar do que em responder. Uhum. Então, pra mim, hoje, o que faz mais sentido é saber fazer boas perguntas. Por quê? A forma com que eu trabalho hoje tá muito abrangente, tá? Então, hoje eu não me vejo uma profissional onde, é óbvio que questões técnicas eu vou ter que saber sim, porque é o meu papel, né? Eu sou profissional de educação física. O pressuposto. Pressuposto que você É isso, sabe. eu tenho essa expertise, né? Pelo conselho. Então, assim, só que hoje a forma como eu olho o movimento, ele vai muito além só do movimento. Ele vai pra vida da pessoa. Perfeito. Então, eu saber fazer boas perguntas e direcioná-las vai de acordo com o que eu quero mostrar pra ela, não só no movimento, como na vida. Então, fazer boas perguntas, questionar ele, fazer com que ele reflita e, óbvio, a gente chegue a uma resposta, faz muito mais sentido hoje pra mim. Porque eu quero uma mudança não só no motor e no físico da pessoa. Sim. Porque uma coisa leva a outra. Então, pra mim, hoje não faz sentido bater no movimento, quando a vida da pessoa, como você muito disse, o autoconhecimento acho que faz parte disso, tá desalinhada, digamos assim. A gente Que? cuida do ser, né? O que é? Tipo, Ela já está falando do Já PBA, quer. você está falando do É, PBA, do PBA porque foi, como você faz perguntas, você prefere hoje em dia fazer mais perguntas do que respostas, você está dizendo que você está totalmente focado no teu aluno, no que é melhor para ele, como você falou, não Sim, só no, claro. não só no movimento, Óbvio. como na vida, né? Porque senão você queria, o contrário disso seria você estar colocando todo o que você quer no aluno, jogar em cima dele comum, e né? ele que se acomode ali. acho que é comum, a gente tem expertise, né? Então a gente aprende isso É, na faculdade. exatamente, É você que sabe, então é isso. Mas vou falar uma tem coisa? Tem uma brincadeira que a gente fazia no futebol, que é não tá pura não, a Rafinha hoje. Essa foi a segunda, porque a da pergunta foi ótima. As duas são perguntas, né? Você pergunta pro profissional o que ele quer ser, no momento que ele tá, o que ele quer melhorar, para você saber o que ele precisa Claro. fazer. E agora a de perguntar, fazer as perguntas certas para o aluno, que realmente é muito importante. E aí você trouxe, porque a Edma estava fazendo uma pergunta, estava indo muito para o específico, algo que não dá, até porque a gente lida, ninguém aqui dá aula para uma pessoa só. Por mais que seja individualizado. Então, Depois por isso que eu posso falar tentei a fazer melhor aquele ajuste. resposta que eu Então, consegui chegar nessa pergunta. Mas dentro do que a Rafa está falando, uma coisa que me chama muito a atenção na atuação profissional, quando eu estou trabalhando, muito mais do que olhar o movimento, se eu tenho que corrigir ou não, às vezes é a linguagem corporal, a linguagem verbal, realmente eu conseguir entender tudo que aquela pessoa está me dizendo, que vai fazer com que eu consiga estar mais vezes com ela, para que ela queira estar mais vezes comigo, e assim eu faça a mudança no estilo de vida Mas dela. nós, tá? Somos muito pautados nessa... Temos esse objetivo, né? De olhar o movimento de uma forma ampla na vida da pessoa. Por isso que eu falei de perguntar o que o profissional quer. Porque a pessoa que talvez queira entrar no ramo de apenas hipertrofia, deixar a pessoa muito grande, quanto maior, melhor, não sei se ele precisa disso.
Eu trabalho com Isso isso. Eu tenho tudo. um aluno que ele quer subir no palco. Eu, como gosto, eu sou entusiasta do fisiculturismo, sorte. Eu trabalho com ele para ajeitar a simetria do corpo dele, para ele ficar bonito e simétrico. É isso aí, faz sentido pra caramba a biomecânica. Sim. Faz sentido pra caramba a Aí eu anatomia. deito na biomecânica. Exatamente. Isso aí. É mais por Mas isso. também não foge Eu do acho que qualquer comportamento. Eles resposta também é têm. generalizante. De jeito É. nenhum. Se qualquer um Nunca, bater o né? martelo Nunca. com uma resposta, vai generalizar. Ó, eu achei interessante essa pergunta. Então, Qualquer a resposta melhor generalista. resposta. Eu já pensei nessa pergunta há mais tempo de vocês. Só essa diferença nossa, né? Não, isso Vocês ajuda foram muito. mais pegos de surpresa aqui. A melhor resposta que eu cheguei até hoje foi a melhor. seguinte. Pra mim, a melhor. É. Não, mas não significa que Aí faz mais Tem sentido. muita dialética pra construir. não, a Conseguir. Rafa foi filha da... Você não falava nome, né? Não Nossa, a gente significa que é a fala melhor palavrão. que existe, gente. Tá É a melhor que eu claríssimo, Rafinha, cheguei. que é a melhor dela pra ela mesma. É. Ó, Eu espizinhou agora. Ela Vai, é. Rafa. Tô Eu quero brincando. ouvir a resposta. Brincadeira, Essa saudade. A gente tem que saber de cor, na ponta da língua, uma melhor expressão, as condições atuais dos nossos alunos atuais. Isso vai mudar. Então, por exemplo, se entra um aluno com situação tal, você tem que saber de cor, na ponta da língua aquilo. Entendeu? Tu diz o histórico da pessoa? Eu não sei se Não, eu entendi. digo, por exemplo, se chega alguém, eu tô com condromalácia, Se você tem que recolhe saber, pra estudar, você saber tem que e saber o que é voltar. condromalácia. Entendi. Se chega alguém com hernia de disco, você tem que saber o que é hernia de disco. Se chega alguém... Né? Então, tipo assim, seu ciclo de alunos é fechado, é fixo, cara, todas as condições têm que estar na ponta da língua. Entendi. Acho que era esse ponto que eu Entendi. queria, assim, o que tem que estar na Você- ponta... O você que eu não tem pensei. Senão uma você resposta. passa, certo? Principalmente- Você fez a vai tratar- pergunta primeiro ou você fez a resposta e formulou a pergunta em cima Não, da resposta? porque eu fiquei pensando, o que eu tenho que saber na ponta da língua? Ela hoje? quer dialética. Eu entendi o que você Aqui é falou. dialética pra Só o que eu ter uso. síntese. A resposta que eu melhor cheguei foi, eu só tenho que saber na ponta da língua só o que eu uso. O que eu não uso, Não, que dá a eu impressão... posso deixar pra máquina saber. Sem- No momento, digamos Pro assim. sem momento, querer, né? a mim dá a impressão que talvez você tenha feito a pergunta em cima de uma resposta que você já tem. Você olha para sua prática, você já faz isso. Você já tem isso é seu. Você sempre estudou, você sempre se preparou para ser assim, cara, essas coisas que eu tenho. Aí a pergunta surgiu. Será que eu deveria saber Ela mais? emergiu, como é que... Não sei, emergiu ela uma emergiu, pergunta é. em cima de uma resposta que Mas já acho que existia. não, acho que essa pergunta Não, veio me dá essa dentro de um episódio de impressão. vocês, ouvindo um Mas me episódio dá de essa vocês. impressão. Sim, mas é que a resposta já estava dentro de você. Não, mas Você já faz isso, percebe? Mas não significa que Isso. eu já faço isso hoje em dia. Eu acho que eu sabia coisa na ponta da língua muito mais do que eu precisava. Ah, Eu sim. me desgastava muito. Então, tá vendo? Acontece Hoje muito, eu é me bom. relaxo muito mais Raro, pra mas saber na acontece. ponta da língua mais o que eu uso. E deixo a tecnologia me ajudar. Acho que é mais ou menos o Em que todos os todo mundo sentidos. faz, É, certo então, ponto. Não, essa Sabia? do YouTube Então, aí eu aquele falei entra- direto, tá? Entra nos Importante, 80% que eu falei, porque assim, uma hernia de disco, uma condromalácia são coisas bem corriqueiras no nosso dia a dia. É. E que às vezes, normalmente, às vezes a gente pega um paciente com condropatia bilateral, com artrose, mas normalmente é um incômodozinho no joelho, né? Uma coisa. E que, por exemplo, às vezes aparecem umas coisas esquisitas lá, umas síndromes, que aí você tem que. Tem uma Aí a questão máquina te também, ajuda. Por E exemplo, saber também a hora que não é seu, né? ela pega um indivíduo com condropatia. Aí ela sabe da patologia. Entende a patologia, sabe que é um desgaste, etc, etc. Só que também tem que ter na ponta da língua aí, tipo de intervenção. Vamos supor, o cara saiu agora da faculdade, ele tem um problema, digamos assim, mecanicista, ele bota na extensora de tantos graus a tantos graus. A Rafa vai fazer um troço completamente diferente. E isso, digamos assim, é o ponta da língua também. E isso não dá pra... Você vai entender, eu sei o que tem. A Rafa sabe e o cara lá sabe também. Os dois sabem perfeitamente o que tem. Só que o ponta da língua, a intervenção no momento, é o ponta da língua. Vai pegar, vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui. Totalmente diferente, parece que tá tratando outra coisa. Justificar o que você tá fazendo é muito fácil É. né, pra gente. A gente cria narrativas incríveis. A gente cria o que a gente quer. Que o chat E GPT se não você- faz. E Né? se você tivesse A 5 mil justificativa. alunos? Por isso que eu tenho dificuldade de ter 5 mil alunos. Eu também, por isso que eu sempre tenho uma... Só por Entendeu? Porque eu não tenho uma academia online até agora. Entendi. Entendeu? Ué, mas chegou a parte boa? A parte Chegou. melhor ainda. A As parte boa já perguntas- estava. É. Chegou a parte... O Alan Só- vai responder essa, porque ele já respondeu já- essa 80 não vou, vezes, essa só né? com ele Mas que a tem gente perguntas ganha tempo. novas. Mas deixa eu só, antes de vocês puxarem pro fim,
você falou uma coisa importante no meio aí, na hora que eu estava perguntando o que tem que conhecer e tudo, e você falou de evolução. E só que soltou a evolução. Você está falando de evolução humana, você está falando de biologia, evolução biológica. É isso? Biologia. É isso. Eu estava tendo uma discussão hoje com o Gulu. A teoria da evolução. Isso, Tá. a teoria Gulu da sou eu. evolução. E eu estava conversando com o Gulu hoje. Sou eu. Talvez é o Carlos Barreto. E talvez eu até depois pergunte alguma coisa para o Pablo nesse sentido. Porque a gente olha para a evolução e em algum momento evolução biológica. Aí é uma tautologia. Se a evolução já é biológica, será? Acho que não. Acho que não, O exatamente. termo é polissêmico, né? Evolução polissêmico. exatamente. Era isso que eu estava... Tem vários referentes na Quando realidade. você fala da humanidade, evolução da humanidade, hoje tem toda a questão social, psicológica, Você pode olhar por ambiental. vários Você campos. fala de ambiente, você está falando de... Seleção artificial. Você pode falar de ambiente, você está falando de sociocultural, você está falando do ambiente econômico, o ambiente físico em si, tudo isso está evoluindo, já deixou de ser, só se você quiser trazer tudo. Daria pra botar ou não botar na biológica. Por isso que eu botar usei, ou não botar. até usei o livro, Mas a né? O teoria nome da do livro, evolução- que chama A História do Corpo Humano. Sim, Que eu acho que Que é o do um Lieberman. bom... é um excelente livro, um bom começo. excelente começo, tem razão. Boa indicação de livro do episódio. Qual? Esse é a História do Corpo Humano. Do Daniel Lieberman. Daniel. Legal. Mas, gente, o que é saúde pra vocês? Alan, primeiro. Não, já Que respondi fugiu. essa. Ué, por que você não muda, não? É Mudo sempre- direto. Ah, é? Não, mas Então aí vai, por é favor. o que eu tava esperando você. Eu queria Então pegar vai. os dois e falar assim, faço deles. As Não, minhas tem. palavras. Alan, olha só, toque da saúde, vai. É o toque São da saúde indivíduos, que a tá gente falando. olha aqui. Essa São mania, indivíduos. Eu gosto de escorregar. É. É porque é difícil realmente responder essa pergunta, porque você acaba de responder e percebe que você não respondeu. Essa é a minha percepção toda vez que eu respondo essas perguntas para vocês. Pô, respondi, mas não respondi. Ficou uma merda, eu acho a resposta uma merda. Porque é algo tão grande, eu acho que essa, assim, se eu tinha que tentar uma resposta que tivesse um olhar ecológico. Assim, como é que o indivíduo se porta dentro do ambiente que ele está e para ele especificamente, o que é estar saudável. Tem gente que vai estar com 4% de gordura. Uhum. Tem gente que vai ser, a definição, a que eu mais gostei até hoje de tudo que eu vi, de gente muito boa do Toque da Saúde, nesse sentido é a da Edma. Que aí você pode me corrigir, que eu já estou trazendo no telefone sem fio de muito tempo. Que é, cara, eu levantei, eu vou fazer o que eu quero fazer, fazendo bem, sem dificuldade. Ela pode ser até um pouquinho biológica, mas não é, ela pode servir para tudo. Eu vou ler um livro e eu vou conseguir entender. Eu consigo brincar com meu filho. Eu consigo ter tempo para estar com a minha esposa. Eu vou jogar, o exemplo que você deu na época, vou jogar futebol e você acordava dolorida no dia seguinte e você não acorda mais dolorida no dia seguinte. Essa é uma definição Sem legal. prejuízos a longo prazo. Achei bom. Que eu estou colocando aqui agora do ponto de vista ecológico, onde você está e tudo que esse ambiente te oferece, como é que você melhor aproveita e você dá e você recebe. Eu tenho essa coisa meio romântica, né, de querer servir, de querer contribuir, Ai, que etc. delícia. É uma coisa particular. Não à toa, é por isso que existe o nosso podcast PBA. E por isso que é profissional de educação física também, né? Senão... Não faz Tem um economia. papel social importantíssimo. Demais. Verdade. Carlos Barreto, que é saúde vai. para você? Realmente é difícil mesmo. Vou dar uma escorregada aqui. Não, sério, é difícil de falar porque a saúde, né, ela não é um ente material, né? A gente não consegue você ver o que é um copo, você está vendo o copo aqui na frente e você começa, pelo menos, a descrever o copo. A saúde, como o Alan falou, que, né, muito bem, que pode ser para um 4% de gordura, pode ser para outro, enfim, mas se eu fosse definir, né, reduzir, né, fazer uma redução, eu falaria que é um equilíbrio biológico do seu corpo, psíquico, né, da sua mente e do seu aspecto social. Você está bem socialmente equilibrado. Né? Equilibrado, eu usei a palavra equilibrado para dar um contexto mais genérico. Eu vou roubar a definição da Edma. Vou usar como minha a partir de agora. Vou aderir, achei muito boa. Pô, excelente. Só que eu vou explicar um pouquinho de semântica. Só para trazer uma coisa diferente. A saúde, como disse bem o Gulu, ela é uma palavra e você não vê um saúde na rua andando, né?
Se você definir alguma coisa, isso aí é saúde, é um pensamento que a gente chama de pensamento metonímico. Transformar uma coisa inanimada numa coisa animada. Dependendo do povo, da cultura, da ocasião, e daquela transmissão memética, que até acho que é o Dawkins que fala, não é o Lieber, é o Dawkins, que cada povo vai ter sua concepção de saúde dentro da sua cultura. Saúde veio da palavra salute, que é uma palavra em latim, que o que era um sujeito saudável, né? Que tinha salute. Era o homem viril, forte. Até um pensamento um pouco machista, era o paterfamilias. Qualquer fraqueza que ele demonstrasse, ainda mais os senadores políticos, já não era saudável, já não tinha salute para o povo. E para a mulher seria materfamilias. Aquela mulher que fica em casa, cuida dos filhos, obedece o marido, toda aquela coisa, digamos assim, tradicional, mas um tanto machista, da Roma Antiga. A mulher saudável era dessa forma, tinha capacidade de tecer, de cuidar da cozinha, cuidar dos filhos sem nenhum tipo de problema, tinha postura de materfamilias, e o homem saudável era o paterfamilias, o homem forte, viril, com a capacidade de carregar as coisas, de comandar um exército, de trabalhar no Senado, de ser um cidadão, de interferir. Isso seria a saúde da Roma. Então depende muito da cultura também. Então é melhor ficar com a da Edma. Eu fico com a da Edma. Por isso que eu falei no início já. Por isso que eu fico com a da Edma. Você falou do aspecto social, de cultura, né? Falei de Social. cultura, que depende. Por isso que é bom conversar com o Nerd. Dá toda a explicação para entender que tem uma melhor já. Tem Eu sou da uma palestra do Clóvis de Barros, falando eu saúde, conheço. política, Muito é uma bom. questão política, é muito boa essa palestra. E vamos inverter agora. Ó. Amoroso, que uma experiência inesquecível para você. Foi a epifania ao ler o livro da filosofia hermética. Eu não sei se vocês já sentiram isso. Quando você lê um negócio, você fala, meu Deus do céu, dá uma explosão mental, parece que te acorda pra vida, você pula um estágio. Foi quando eu li esse livro que aí depois eu saltei pra filosofia. Foi uma experiência muito boa. Assim, do lado de estudo. Experiência que você fala na vida profissional? Você pode escolher. Uma que você... Aí eu vou ter que ir para um outro lado, que é a experiência de viver em família, com meus filhos, com a minha mulher. Isso para mim é a base, e eu sou daí pro resto. Mas alguma situação específica, assim, com eles? Alguma experiência que... Com eles? Com o amoroso eu conheço... Não, com eles, sua família. Ah, minha família? Sim. Minha família? Não tem viagem assim, mas a gente é o dia a dia mesmo. Nascimento da molecada. Sim, isso aí com certeza, mas o dia a dia é muito bom. Curtir todos, meu filho mais velho tá com 16, o outro com 10, todas as fases são boas, só melhora. Alain, uma experiência inesquecível. Essa tu já respondeu também. Já, mas As duas próximas ainda não. Tem uma parecida com a... Não parecida com a... Envolve música também. Eu tava viajando, tava em São Paulo, num show da Nana Caymmi. E fui para trabalhar na produção. Meu pai era o diretor musical, o pianista. E eu tava no palco e eles estavam passando o som. E eu tava perto do piano, o técnico pediu, Alain, toca aí um pouquinho para poder ver como é que tá o piano. Eu aceitei. Não, preciso de um pouco mais. Aí eu comecei a tocar uma música chamada Todo Sentimento. É uma música do Cristóvão Bastos com Chico Buarque. Cristóvão Bastos, seu pai? Sim, é que eu não quis falar essa parte. Da carteirada. Música do papai. Vou dar essa carteirada. Vou falar a música do papai. Só pouquinho. Eu comecei a tocar no piano, só que eu comecei a tocar de cabeça baixa, nervoso, porque eu tinha um monte de gente em volta e eu não sou pianista. E comecei a tocar para o cara poder fazer lá e comecei a ouvir um barulho esquisito. Tinha uma coisa estranha rolando assim, quando você está muito absorto, né? E quando eu levantei a cabeça, a banda inteira tava tocando comigo. Caraca. Então o cara já tava no baixo, já tinha um cara na flauta, já repetindo comigo, eu já errei. Nervoso. Eu errei, nervoso, ele já acertou, porque na hora que eu erro, eles são impressionantes, só músico. É incrível. E ele já acertou comigo e eu fui tocando até o final, o cara do baixo, o violão, todo mundo, isso foi assim, eu fico até arrepiado quando eu falo. Legal. Acabou deve você ter sido levando. incrível mesmo. Nossa senhora. Legal. Foi... Meu pai não sabe que isso aconteceu, porque ele não estava na hora, por isso que eu estava passando o som do piano. Me dá o WhatsApp dele pra eu mandar essa parte. Pai do Alain, assiste o Toque da Corte, Saúde pra corte, você né? ver. Vou fazer o corte especial. E começar pelo Alain agora? Tá. Quem você convidaria? Imagina que você quer fazer uma viagem pra aquele lugar que você mais quer ir na vida pra ficar um mês. Quem seria essa pessoa e qual seria esse lugar?
Se eu falar. Pô, a Karina Você, vai chutar? a Karina... Não, a gente vai mandar pra ela, não. O algoritmo já faz isso, bloqueia a pessoa. Então, uma resposta é a Karina e a A outra... resposta... Primeiro fala a que ela vai receber. A Karina Tá. não podendo ir. A Karina não pode ir. Deu um É, problema. Tem aulão de crossfit nesse dia. Não dá pra Nesse ela ir. mês. Isso é parecido com aquela pergunta se pudesse tomar um café. Mais ou Vamos. menos, né? Porque Tá o bom. café são poucas É. horas. Agora, uma viagem de um mês? Um mês. Ah, eu mudaria a pessoa que eu escolheria. É, um mês. Vivo ou morto? Pode ser morto? Pode. Pode, viu, Essa- amor? essa- Facilita muito, Ah, né? Isso é... Facilita, porque já... Porra, Então imagina. pensa. Não, Quer não. pensar? Pensa, amoroso. Ele vai Meu pensar. Fala Deus. você. O meu seria Aristóteles, sem dúvida. Não, a gente Sem vai ter... dúvida. Peraí. Sem dúvida. Eu seria um Alexandrinho o Grande, dá pra aprender com eu ele. seria Pra onde Carlinhos. você levaria ele? Eu iria pra Ilhas Gregas, num cruzeiro, pra ele me apontar e me contar a história. Ele seria meu guia e meu Cara, professor. a gente não combinou isso. Também Você seria? falou antes de mim. Porque esse cara foi É o maior, monstro. não O tem Aristóteles como, foi um é o monstro. Ele Pra nós, né? foi o tutor do Alexandre o Grande. Uhum. Então, ele foi, vamos botar assim, né, falando sem termos técnicos, foi o inventor do zoológico. Alexandre o Grande ia fazendo as conquistas, então ele fala, traz uns animais que forem diferentes, traz planta diferente. Então, ele é o primeiro botânico, o primeiro biólogo. Ele foi um monstro, assim, realmente. E eles viveram juntos, Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Aristóteles foi aluno de Platão, e Platão e Sócrates eram... Platão era discípulo de Sócrates, né? Platão, o professor, era discípulo de Sócrates. E Aristóteles, então esses três juntos, não vai acontecer de novo. Três gênios dessa mais. magnitude, assim, nunca mais. E pra onde você iria? Porra, amor, Mesmo lugar? ele me ferrou. Cruzeiro. Ele me ferrou, porque... Não combinamos. Porque ele lá né, ele é de Estagira, né? Conhecer lá, né? Pra ter um conhecimento maior, ele me explicando lá, imagina. Porque ele também ele dava aula andando. Ah, legal. Que aí ele falava sobre as Ele plantas. que criou, então, Walking, Foi ele. ele. Foi ele. Era Isso que é o peripatético. peripatético, é o conhecimento andando, em movimento. Já, movimento já. aí, tá vendo? Ele... Você, ela chegou a ter um... Não. É a Karina mesmo. Pra onde você vai levar a Deixa eu ir com a Karina? Karina. Pra onde? Pra onde? Pelo menos o lugar. Tem que ser um lugar... Tem, né? Vai, Viena, fala o que ela ouvir gosta. concerto. Pronto, te ajudei. Beto Gonçalves. Eu iria para... Aqui no céu, eu vou falar Europa, né? Passear nas cidades onde nasceu Beethoven, Mozart, Viena, Bonn. Ele ia ficar reclamando, porque ela gosta. Ela ia tomar cerveja comigo, ia pra caramba. Ficou tudo ia comprar certo. um monte de negócio. Ô, amoroso, é Você vai melhor... de passear, Amoroso, é melhor a gente falar que a gente não falou não, essa mulher. Né? cara. Vai que escuta, né? Então, primeiro... Quer Amor de dizer Deus. que é Aristóteles, né? Ah, tá, mas ele já morreu, amor. Tudo bem, não tem como. Filme de humor. Qual é o seu hábito saudável que você mais se orgulha? Hábito saudável que eu mais me orgulho, eu acho que é comer bem hoje em dia. Manter o máximo que eu consigo diante de todos os desafios que eu tenho no dia a dia, que não é fácil. E a Karina não ajuda. E nesse caso, essa viagem seria um problema nesse sentido, porque é difícil a gente manter um hábito de se alimentar bem no ambiente que a gente vive. Esse realmente eu consigo. Legal. Você, Hábito Carol, saudável. o que você mais se orgulha? Pergunta maneira, hein? Gostou? É nova. O meu hábito saudável que eu mais gosto hoje em dia, né, que eu me orgulho, né, vamos dizer assim, eu já fui atleta, já tive o hábito de fazer atividade física muito, né, e depois, quando eu parei, rolou aquela sanfoninha, e há 7 anos, depois de uma brincadeira de um aluno meu, que eu estava com uma pochetezinha, e um aluno meu fez uma brincadeira, a gente fez um desafio, uma aposta, e há 7 anos eu faço exercício 6 vezes por semana, religiosamente. Legal. O meu não seria necessariamente um hábito, mas seria uma posição perante a coisa inanimada que é a comida, que é esse tipo de coisa. O meu, eu sou quase um abstêmio. Eu quase não bebo nada, só bebo com esses caras praticamente o ano todo. 100 mililitros. Se eu bebo 6 vezes, 5 são com esses caras. E uma ou outra comprei uma cervejinha que dá uma vontadezinha. Mas é minha posição perante a comida e a bebida. Eu consigo ter um desapego tal que eu não trato aquilo como se eu dependesse daquilo. Sorvete.
Eu gosto muito de sorvete. Eu consigo ficar 2 meses sem tomar sorvete. Não, é um objeto animado, é uma comida. Só que eu sei que isso não dá pra generalizar. Isso aí sou eu. Uhum. Eu subi 2 quilos. Eu travo carboidrato quase completamente. Eu gosto muito de salada, só como salada e proteína 3 semanas direto. Eu consigo dar esse controle mais ou menos no momento que eu desejo. Foco, então, teu Foi o que o Pita falou. Como é que é? Eu falei pro Pita, que é um amigo nosso, talvez vocês conheçam. Ele falou, pô, amor, tu lê pra caramba. Você tem um hábito de ler. Eu falei que eu lia de 800 a 2.000 páginas por mês. Eu falei, eu não gosto de ler. Ele, não acredito. Lembra? Você leu essa discussão? Não acredito. Eu falei, eu não gosto, eu me forço. 90% da minha leitura é muita forçação de barra mental. Aí ele, então você não tem o hábito de ler, você tem o hábito de se forçar. Você gosta de aprender. Eu sou tinhoso mais do que qualquer outra coisa. Bom ponto. É a virtude da fortaleza. E onde a gente encontra vocês pra ouvir o podcast de vocês? Fala o meu e teu lá junto. Não tá acostumada, né? Ah, tá. Não, eu tá tomando esporro porque não tá... Tá falando no microfone, falando de lado assim. Tá. O podcast tá no YouTube, tá nas plataformas de podcast. Você tem um canal do YouTube da Movement e tem que digitar Movement Training. Movement Training. Ou vai lá no Instagram da Movement, ou no meu Instagram. Em breve no deles dois, que eu vou ter que ajudá-los nessa Qual parte é da o seu tecnologia. Instagram? Meu Instagram, Alan Gomes Bastos. Carlos, _ Errei, Alan? Não. Pode falar, vai. Aqui é o que falo. Tá, Carlos, _ EF, _ Barreto. Isso. Acertou? Isso. O meu @ Carlos Amoroso. Instagram. Facilitar aí o @Movement Training Pro, onde também tem lá o link para achar os episódios da gente. Acho que é isso. Tem cursos. Em breve. A gente... Estamos Isso é ótimo você ter perguntado, porque é hora de divulgar. Em junho, eu e o Cauê temos o curso de emagrecimento, o que você precisa saber para não ser enganado. Legal. É um curso que a gente Bom pretende... nome, quem criou? Esse fui eu. Fui eu. Para profissionais? Tá Acreditavelmente fui O eu. curso para profissionais. E leigos. E leigos. A gente não sabe se vai conseguir atingir o leigo, mas o nosso objetivo é ter realmente conseguir um objetivo de ter uma linguagem que atinja também o leigo. Então o leigo pode se inscrever para fazer o curso. A gente já está vendo qual vai ser o formato. Eu te procurei para fazer uma parceria de divulgação. E nós vamos lançar um produto de formação continuada. É a reunião pós-gravação que a gente vai fazer hoje para começar a fazer o projeto pedagógico por uma formação que vai ter lá um vídeo toda semana, num formato de assinatura, para as pessoas poderem acompanhar uma coisa mais no formato de aula mesmo, um quadrinho, tudo bonitinho, de uma maneira mais didática. Ótimo. Legal. Meninos, alguma coisa pra divulgar? Ele é nosso porta-voz, né? A divulgação... E a agenda é com ele, né? Fechou, Ele é o nosso empresário. Isso. Vocês aprenderam como é que se inicia um podcast, né? Tu vê que a gente... eu sou porta-voz, mas um lixo. Vocês viram hoje como é que você faz. Como é que se inicia um podcast. A gente tá meio longe ainda. Tem isso. E outra coisa, o negócio de pergunta de saúde, você para. Você bota a tua resposta escrita na mesa e fala assim, que a saúde já passa pra pessoa, porque... Assim, Cara, eu achei vocês muito boa. concordam que saúde é assim que a gente vai ter que começar? Isso Tá, aí. Pergunta de saúde aí. Porque o podcast é nosso, a gente que manda, Toda né? vez que alguém me pergunta sobre saúde, vocês mesmos, eu falo a mesma coisa. Eu posso mudar toda a enrolação, mas eu falo assim, eu gosto muito da definição da Edma. Eu sempre falo pra qualquer um que me pergunta. Agora tu começa a falar Você assim, fala- eu gosto da definição da Edma Alves, underline, tá? Por favor. Valeu, Vou deixar que eu vou Fala fazer. que você tem a melhor definição e aí você deixa o convidado à vontade. É isso. Diante da minha melhor definição, e mesmo a que você vá vir a Cara, que falar... palavra o mal que você acha empregada, sobre né? saúde? Como é que você Palavra. complementaria? Pode discordar, mas saiba que todo mundo Como é que concorda. você diria Se sobre liga, saúde se pior liga. do que eu? Pode dizer. Pior do que eu, é ótimo. Edma, Tu vê, quem é né? que vai compartilhar esse episódio? Todo mundo que... Concorda com o seu posicionamento de saúde? Todo mundo que tem ponta da língua, Rafa. Todo tem mundo o quê? que tem ponta da língua. Ponta da língua? É. Por quê? Ah, por causa do... tá, aquela discussão. Entendi. Peguei. Ih, Galera, cara. então, compartilhe esse Piada interna. podcast. Pra quem você Obrigada acha que quem vai se chegou até beneficiar. aqui. Quem chegou até aqui, muito obrigada. Com certeza. A gente se vê daqui a 15 dias, mas Valeu. vai ter newsletter, então se inscreve lá. Valeu, galera.